You miss me? Gente, eu voltei! É isso aí, galera. Café com Júlia tá de volta e digo mais, veio pra ficar, hein? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como foram as minhas últimas leituras de janeiro até esse exato momento, fica aqui, hein? Fica comigo. Passa o café e vambora! A primeira leitura que eu vou falar sobre 2022 vai ser sobre o famoso ACOTAR. ACOTAR é uma saga, né? Fantasia, um romance fantasia que muitos jovens começaram a falar já tem um tempinho, né? Eu não me contive. Eu tive que ler essa saga. Eu li até o momento o primeiro e eu me surpreendi bastante. Por quê? Vamos lá, vou sintonizar aí, caso vocês tenham caído de paraquedas nesse vídeo e vocês também não conheçam sobre essa saga. Você tem um mundo bem fantasioso, né, sobre seres que são os feéricos. Eles têm alguns poderes e alguns usam máscaras. Enfim, é uma parada aí dessas. E também tem humanos nessa série de livros. E eles fazem um tratado durante um determinado momento da história, enfim. Mas só que os seres humanos meio que se rebelam e, enfim, acontece ali uma morte no começo do livro que desencadeia uma grande guerra entre os chamados feéricos e os humanos. E é por isso que eles vivem meio que separados dentro dessa sociedade aí do livro. E é claro que tem uma bela garota, uma bela chapeuzinho vermelho na história, vamos botar desse jeito, né? Que faz uma besteira e aí coloca a família dela em risco. Ela é salva por um carinha, ele primeiro aprisiona ela. É uma coisa meio Bela e a Fera, nesse sentido. Na verdade, é 100% Bela e a Fera. Ele usa máscara e tal, ele que é a fera da história. E aí, a partir desse momento que começa a desenrolar ali a história. E nessa questão do desenrolar da história, que começa o meu ponto. É um livro muito longo. Na verdade, é uma saga muito longa, né? Porque cada livro tem, aí 400 páginas. Esse primeiro tem 430 e poucas. E assim, para uma pessoa que não estava aquela coisa, né, da leitura, aquela coisa ávida por leitura, foi um pouco pesado, né? Foi um pouco difícil de engatar, principalmente porque eu senti que a história começa a acontecer lá pra página 100 e cacetada. E isso me pegou um pouco, porque eu gosto da coisa da ação, entendeu? Eu gosto da coisa da ação na página 10. Página 1, tá, conheceu página 5, já tem um semi-conflito, página 10 tomou um tiro. Pronto, acabou, entendeu? Eu gosto assim. Mas tudo bem, eles também começam a viver um grande romance. Eu vou dar aí de 0 a 10, um 9. Não vou dar um 8. Um 8 tá bom. Júlia, você leu Young Adult? Claro, né, gente? Claro. Eu não poderia não ter lido um Young Adult dentre esses livros, né? E aí eu começo já falando sobre o Sweet Revenge. Vou dar uma cola aqui na sinopse dele pra vocês, olha só. Blaine Northward é o que todas as garotas de Hill City desejam. Confiante, independente e dono de um sorriso estonteante. Tudo que ele quer, ele tem. Mulheres, dinheiro, sucesso. O corpo tatuado esconde cicatrizes que são bem mais profundas que a sua pele. O garoto não espera, no entanto, que a sua era de tranquilidade está prestes a ruir. Hazel Donovan está de volta à cidade. A garota não tinha notícias dele há 9 anos e os sentimentos que eles lutam para esquecer voltam em cheio. Rancor, ódio, raiva. Hill City nunca mais será a mesma a partir de agora. É isso, gente. Blaine e Hazel tiveram aí um romance há um tempo, né? E ela meio que volta pra cidade natal deles. Não sei nem pra quê. Ai. E eles começam aí a travar essa grande parte 2 do romance que eles uma vez viveram. É basicamente isso. De verdade. Eu gostei porque os capítulos são curtos, não tem aquela prolongação, aquela coisa inteira, não. Os personagens, eles vão se desenvolvendo muito em torno da história. É aquilo. Eu amo um clichê.
Eu amo essa coisa de enemies to lovers, essa coisa de eu te odeio, mas lá na frente eu vou me apaixonar por você, ou então de viver um namoro secreto, algo do tipo. Eu particularmente amo. Mas eu amo tendo o pressuposto que os personagens vão se desenvolver durante a história, né? Que ele vai começar sendo um bad boy, o que for, mas no final da história ele vai se desenvolver, a gente vai perceber o caráter dele, a gente vai entender o background daquele personagem, quem é aquele personagem e, assim, os objetivos dele, né, durante a história. Então, Sweet Revenge foi um título que eu achei pelo Kindle. Na verdade, eu vi algumas divulgações aqui, quer dizer, lá no Instagram, e me interessei bastante. Então, por isso que eu comecei a ler. E O Caos que Você Me Trouxe. Recentemente, eu comecei a ler livros que têm de romance ainda, romance sempre, mas com uma pegada um pouquinho mais adulta e que contém, assim, é um livro-texto, ou então um livro-poesia, né, romântico e tal. E O Caos que Você Me Trouxe, escrito pelo Eduardo, um brasileiro, foi basicamente isso. É algo que, assim, você lê e aquilo... Nossa... Calma aí, deixa eu me recuperar. Você lê e aquilo meio que é transferido pra você durante a leitura. E não é uma coisa mórbida, não é uma coisa pesada. Foi um livro de 100 e poucas páginas. Ele é super tranquilo, super rápido de ler. Li também pelo Kindle, então foi uma leitura super gostosa, fluida. 10 de 10. Romances inesquecíveis. Gente... Vou te enganar não, colega. Esse título foi uma surtação pra mim. Eu já li ele há um tempão, né? A gente tá em maio e eu devo ter lido ele lá pra, sei lá, fevereiro, abril. Já tem um tempinho. Mas até hoje, o sentimento que eu li durante esse livro ainda tá aqui. Eu consigo expressar ele claramente pra vocês. Eu vou prometer isso, tá? Porque Romances Inesquecíveis prometeu nada e entregou absolutamente o que ele prometeu. Tá legal? Então tá bom. Beijo. Porque o que acontece? São basicamente quase 1000 páginas. Quase 1000 páginas. Kindle também. Que eu achei no Kindle e eu pensei, pô, Romances Inesquecíveis. Olha que título bonito. Capa maneira. É isso, vai ser meu próximo romance ali best-seller. O primeiro romance, né, ele foi bastante inesquecível de tão ruim. Deus me perdoe. Ele toma ali, sei lá, 400 páginas do livro, 500 páginas, e é uma coisa muito infantil. E como eu já falei em trocentos vídeos, eu amo conhecer o personagem de verdade. Eu amo saber quem ele era, pra eu entender por que ele é o que é hoje, né, no livro, atualmente. E assim, uma coisa também muito importante, é muito legal você escrever sobre uma rotina ou então sobre coisas que você não vive, mas é muito perigoso, porque você tem que escrever da melhor forma possível para que aquilo não fique absurdamente fantasioso e que a pessoa que esteja lendo não consiga se encaixar naquela realidade. Porque a grande função de um livro, né, é levar o leitor para dentro daquele universo, é fazer o leitor viajar. Mas assim, se ele não tem um passaporte, né, se ele não tem um meio, ele não vai viajar. E é isso que eu notei em grande parte nessas histórias contadas nesse livro. A autora que estava escrevendo, ela não fazia parte do universo que ela estava escrevendo. Então era uma coisa absurdamente fantasiosa, que você sabe que, cara, ela não sabia o que ela estava escrevendo ali. Falando em romance ruim, Peculiar, a série Irmãos Blossom. Vamos lá, Peculiar, também um livro do Kindle. Tem que parar de ler livros do Kindle, né, gente? Eu sei, mas tô tentando aqui. Eu, na verdade, achei por indicação do Instagram. E a propaganda, né, aquela coisa envolvente, pensei, nossa, vai ser um livro incrível, Enemies to Lovers, e eu vou gostar muito, beleza, vou ler. O que acontece? Quase 800 páginas, de novo, eu tenho uma coisa com livro grande, eu pego o livro grande, ele é ruim, e eu não consigo largar, eu tenho que ler até o final. Aí é terrível, gente, mas tudo bem, seguindo. Quase 800 páginas de algo que também foge da realidade da autora e ela não percebe. A personagem principal, ela vem de uma família muito rica e ela tem aproximadamente 65 irmãos. E todos são adotados. Cada um tem umas características diferentes, assim, enfim, eu acho que ela se perdeu um pouquinho ali nesses 65 irmãos. Podia ter botado só 2 pessoas, tava bom. Enfim, né? O que me pegou nesse livro foi justamente a ideia de que ela era uma garota popular e que chamava atenção, enfim, ficar com vários caras numa noite, aquela coisa.
E ele, o cara nerd, o cara tímido, que não conseguia se relacionar com pessoas. Então eu achei legal essa inversão, que normalmente nos livros acontece o contrário, né? É uma mulher nerd que se apaixona por um cara popular, capitão do time de basquete, de futebol, enfim, né? Já saí até falando aqui um Troy Bolton da vida, eu. We soaring, fly. Enfim, vamos lá, foco. Ele ajuda ela pra fazer uma prova, enfim. E aí, logo depois, ele começa a ajudar ela na escrita dela, porque ela é uma escritora, ela precisa de escrever ali cenas de romance. E aí ele, um cara nerd, completamente apaixonado por ela, começa a ajudar ela. Enfim, ela explora muito mais o lado da mulher, como eu falei pra vocês. Eu soube que a personagem tinha vários irmãos, que eram adotados, eles tinham um sítio, uma fazenda, sei lá, ela andava de cavalo. E o cara? Eu simplesmente sabia que o cara tinha um pai e uma mãe que cuidavam muito dele, mesmo de longe, né, com essa questão da faculdade. Ele mora na República, né, enfim, não com os pais. Isso me incomodou um pouquinho, então... Assim, de 0 a 10, eu vou dar nota 5, porque também achei muito bobo, achei muito pobre. Juntos, ele ajudando ela numa cena de romance, enfim, 1000 coisas poderiam ter sido desenroladas a partir dali. E foram 700 páginas. Então, assim, bastante coisa podia ter sido desenrolada de 700 páginas, bastante romance. E não foi isso que aconteceu. Você só detona os livros, claro, claro. Meu papel aqui é desenvolver a educação desse país, que eu tô tentando, na verdade, com essas escritoras. Vamos lá, mais um Driven to You. Driven to You foi um romance que eu tinha minhas expectativas muito lá em cima. Porque minha melhor amiga achou pelo TikTok uma propaganda, tá? Aquela coisa envolvente sobre o livro, que era passada no contexto de Fórmula 1. Pô, eu achei mega interessante. Mas era um pouquinho dentro desse universo, vamos falar desse jeito. E eu amo, eu não vejo, eu não entendo, mas eu acho muito legal, entendeu? Acho muito legal, só não tenho a paciência mesmo de estudar sobre o assunto, mas acho muito legal. E aí, vamos lá. Em Driven to You conhecemos a Maria Antônia, uma brasileira que recebe de presente de seus irmãos para fazer uma viagem, uma mega viagem pela Europa. Então ela decide embarcar nessa nova jornada, saindo de casa pela primeira vez e se presenteando conhecer e ter novas experiências a cada país que ela conhece a cada semana. E em hotel, Antônia vai conhecer o Charles. Enfim, Charles Maxwell é o mais novo piloto de Fórmula 1 e que está apenas vivendo o seu sonho com tudo. A temporada de corridas para ele é apenas uma consequência enorme de poder viver o seu sonho. A coisa do passado. Eu não sei quem é Maria Antônia direito. Não pude conhecê-la, infelizmente. Muito menos o Charlinho, enfim. Não pude. Não pude. Eu mal conheci os personagens durante o livro. E o que mais me irritou? 300 e poucas páginas, ok? Achei uma média boa. Mas, não, eu não tô brincando, gente. No segundo encontro deles dois, ele já diz coisas assim que eu fiquei, quê? Como assim? Você tá encontrando essa mina pela segunda vez e você tá dizendo isso? Você é um stalker? Tô preocupada agora. Tá me entendendo? Aquela coisa do, né, tóxico. Achei muito sem noção, entendeu? E as coisas foram jogadas, assim, também, as cenas durante o livro. Do nada ela tá num país, ela vai pro outro. Ainda tem uma questão gritante que ela trabalha na área de marketing, tá? Mas ela tem um emprego secreto. Não vou dar spoilers. E ele simplesmente joga no meio da história esse emprego secreto. Só joga assim, pá. E ela faz isso porque ela tal, beleza. Tipo assim, que... Ai, fiquei bem frustrada, gente. E era um livro que, se eu não me engano, eu comprei. 0 a 10? 4.6. Um livro bom. Prometo, não vou detonar todos. Eu Estive Aqui. Gente, Eu Estive Aqui é da autora de Se Eu Ficar, a Gayle Forman.
E é muito incrível mesmo. Vou ler um pouquinho aqui da sinopse com vocês, olha só. Quando sua melhor amiga Meg toma um frasco de veneno sozinha num quarto de um motel, Cody fica chocada e arrasada. A pedido dos pais de Meg, Cody viaja a Tacoma, onde a amiga fazia faculdade, para reunir seus pertences. Lá acaba descobrindo muitas coisas que Meg não havia lhe contado. Enfim, é a história ali, né, sobre duas melhores amigas. Uma decide se matar e a outra começa a, sem querer, não é nem a pretensão dela, mas ela começa a investigar a vida da que se matou, né? Quem era a Meg? Por que ela tava com esse cara? Por que ela tinha essas amizades? Por que ela nunca me falou? Por que ela faltava na escola naquela época? Enfim. Então é um livro muito, muito, muito forte. Eu não indico ele de forma alguma pra quem... Porque tem alguns, como chama? Gatilhos, né? É um livro que vai falar de suicídio. Então eu achei um livro assim bem pesado, honestamente. Foi bem pesado mesmo. Eu fiquei o livro todo tentando aos poucos digerir as informações que me eram passadas, um pouco sobre as personagens. Então, o suicídio ainda é um assunto que eu acho que é pouco debatido, né? E tanto o suicídio como depressão, como ansiedade, enfim, como N questões, né? Mas ele é um livro muito importante, assim, muito importante mesmo e extremamente necessário, eu diria. Aí, no finalzinho rola um romance ali despretensioso no livro, mas a Gale foi uma autora extremamente brilhante. Você acabar conhecendo uma pessoa depois que ela morre, né? Então, muito incrível, muito necessário. 10 de 10. Escândalo. Gente, Escândalo foi um livro que eu comprei num sebo. Acho que foi num sebo. Foi numa ocasião assim, sem muita pretensão. Eu gostei da capa, aquela coisa, né? A capa e tal. Eu gostei da capa e me pareceu... E aquela coisa do romance proibido, então me instigou muito a comprar. Só que um livro de quase 400 páginas e não achei muito bem escrito, não. Mas vou ler aqui a sinopse pra vocês entenderem um pouquinho, olha só. A Amelia Wilkes tem um pai rigoroso que não permite que ela namore, mas isso não a impede de viver um romance secreto com o cativante Anthony Winter. Desesperadamente apaixonados, os dois sonham uma vida juntos e planejam contar tudo sobre seu amor aos pais de Amélia. O que acontece? A Amélia é uma safada. Mentira, gente. Super tranquila garota, na moralzinha. E eles começam a viver esse romance escondido, só que o livro tem uma perspectiva, não sei a ordem dos fatores, eu não sei o que acontece, que não ficou legal, porque você se perde. Ele começa contando ali, você começa a entender, só que ele pausa e volta na história. Depois ele vai pro presente. No caso, esse livro aqui explorou muito bem o passado, principalmente porque ele soltou informações sobre o passado dos pais, que ajudou muito a entender o porquê eles agiam dessa forma com os filhos, a Amélia e o Anthony, no caso. E foi um livro, né, quase 400 páginas, muito longo, mas o problema não é nem isso, o problema foi mesmo as descrições. Ele ficou muito longo. Em determinado momento que eles arrumam, esse casal, né, jovem, arruma uma solução pra viver o amor deles, né? Uma solução que a gente já imagina que é o que vai acontecer, né? E aí eles arrumam essa solução, começam a viver a história de amor deles, só que as coisas começam a dar errado. Nessa parte que as coisas começam a dar errado, que eu achei que o livro começou a valer a pena. No final do livro, basicamente. Porque aí você começa a ter aquele pensamento de, ela vai morrer. Ele vai morrer. Eu gosto disso. Eu gosto quando o livro me instiga a pensar várias coisas e no fim das contas ele me tira da zona de conforto e me mostra que era absolutamente o contrário do que eu estava imaginando. Isso é legal. Mas ele é muito longo e ele vai falar muito sobre um tema muito importante discutido nos Estados Unidos, que é o sexting, que significa, né, você tirar fotos, enfim, do seu corpo, as famosas nudes, né, e enviar pra alguém. E isso como é que fala? Se espalhar, né? Não é esse o enredo em si do livro, não é sobre isso. Mas o livro acaba abordando esse tema e eu achei muito delicado e interessante essa pauta, enfim, discutir sobre isso. Até porque o livro é baseado em fatos, o livro é real. Então, se eu não me engano, isso aconteceu com o filho da autora do livro. Então eu achei isso bem interessante. Do 0 a 10, 6. Gente, chegando ao final desse vidão aqui,
Com todos esses títulos foram quantos? 6, 7 livros. Tem alguns que eu li depois desse tempinho, mas por enquanto foram essas resenhas que eu sentei, digitei e reuni pra já trazer pra cá pro YouTube pra conseguir já voltar pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Pretendo continuar fazendo mais e principalmente eu continuo produzindo conteúdo lá pro meu Instagram, que é a dona aqui da rede, enfim, Café com Júlia. Então sigam em Café com Júlia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.